Olá, vamos começar então a parte de propagação. Exatamente, né, que nós vimos nessa primeira parte da aula, nós vimos mais a estrutura do viveiro, a estrutura física, né, de como poder controlar tipo de casa de vegetação, como fazer a climatização. Terminamos aí a parte do projeto para a gente ter uma noção de custo, né, também, os tipos de filmes, né, mais adequado para o crescimento da planta. E agora a gente vai começar a parte propriamente de propagação de plantas, né, que é o que nos interessa da agora para frente. E tudo aquilo que nós aprendemos, a gente vai usar agora na prática em algumas exigências que as plantas vai estar precisando. Mas nessa aula hoje especificamente, a gente vai entender os vários processos, a necessidade, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais a biologia da planta, como que ocorre a produção da semente, para depois a gente começar a partir prática, né? Basicamente aí de campo, né? Mas por isso que essa aula a gente está dando ela agora, para a próxima aula a gente vai estar fazendo essa prática e a gente vai estar entendendo um pouquinho mais, tá? Então é importante a gente conhecer, né, algumas estruturas da planta, né, para a gente fazer, entender o que vai estar acontecendo na produção de semente em cada caso. Então, nós vamos ter espécies que vai permitir produção de semente com uma variação genética maior e outras com uma variação genética menor. Tá? No caso, né, da propagação específica, né, nós podemos ter dois processos aí que a gente vai começar com a da semente, que normalmente a gente chama processo de propagação sexuado, e depois, num segundo momento, a gente vai ver os processos assexuados, que também pode ocorrer o processo assexuado para a semente ou os processos naturais e artificiais que acontecem também, que a gente vai estar fazendo, que é a enxertia, a parte de estaquia, que aí é a gente que força isso acontecer, e os outros processos naturais todos. Mas no processo sexuado, né, que a gente vai estar trabalhando hoje, né, a biologia da formação da semente, a gente tem a formação de plantas diferentes no processo sexuado. Então, sempre que eu tenho uma planta e eu colho semente dessa planta e faço para obter uma nova planta, essa planta, a probabilidade dela ser diferente da planta mãe é muito grande, é normalmente 1 para 1000, né, plantas piores do que a planta mãe, né? Ou seja, se eu quiser fazer um processo de melhoramento, a cada 1000 plantas eu teria que pensar que eu poderia obter uma planta melhor nesses processos natural. Então, estou falando que cada vez que eu pego semente, eu posso estar piorando a planta. De certa forma, dentro de alguns parâmetros que às vezes a gente já selecionou, sim, tá? Então, eu não tenho uma melhora, exceto naquelas plantas que têm uma autopolinização muito grande. Então, nós vamos ter indivíduos que possam facilitar a autopolinização e indivíduos que a autopolinização ela é mais difícil. E o homem, às vezes, no processo de melhoramento, ele tende a fazer a autopolinização ou selecionar plantas e tentar cruzar só essas plantas com característica que interesse a ele, né? Então, no processo de propagação de plantas sexuado, para a gente entender isso que a gente está falando, ele é composto por todas essas etapas aqui, né? A divisão celular e formação de gameta, que é o gameto masculino e feminino, e depois a polinização, que é o pólen sair da parte masculina e ir até a parte feminina. Depois esse pólen tem que ele crescer, né, e ir até a parte feminina. Então, um trabalho que ele vai ter bem grande para que ocorra a fecundação. E essa fecundação, ela tem que ocorrer a fertilização para a formação da semente, né, que simplesmente pode ter problema ainda, mesmo de ocorrer o que nós chamamos de fecundação, não ocorrer a fertilização, que alguns processos nessa etapa aqui
né, de incompatibilidade. Só depois de ocorrer a fertilização que inicia o processo de formação especificamente da semente. Então, para que inicie esse processo, nós temos aqui a que nós chamamos de divisão celular, uma célula que nós chamamos 2N cromossomos, né? Então, a maioria dos organismos que a gente conhece, né, são 2N cromossomos. Ou seja, o que seria isso? Para cada cromossomo, nós temos uma duplicação, né, dessa fita de cromossomo, né? Que a gente pode chamar, normalmente, quando nós estudamos aí na genética, nós chamamos o cromossomo, pode ser azão, azinho, né, e azinho. Então, no processo da divisão, aqui nós vamos dar o exemplo só com um par de cromossomos. Nós sabemos que também a maior parte das espécies tem aí em torno aí de 12 a 17 pares de cromossomos. Mas aqui só para a gente entender, nós vamos trabalhar com... Para a gente entender, a gente vai trabalhar apenas com um par de cromossomos. Tá? Então, ou seja, se eu tiver uma célula, um par de cromossomos, o que vai acontecer? Né? No processo de divisão, o primeiro processo é a multiplicação desses cromossomos, onde a gente duplica de 2N, né, para 4N, né, nesse processo inicial, que é a duplicação do cromossomo. No processo de mitose, uma parte da fita junta com a são separadas, né, e cada parte deles vai e forma uma célula idêntica, né, à célula inicial, que é com azão, né, e se ela for inicialmente azinho, vai formar plantazinho. Se for azãozinho. Então, não tem alteração genética, né, nesse processo de multiplicação celular, né, por mitose. Ou seja, é o crescimento em si. Mas no processo, quando eu trabalho com o processo de produção, né, dos gametas, aí sim eu tenho a divisão, né, da célula, onde eu tenho uma célula que leva a fita duplicada e outra célula com a outra cromossomo duplicado. E depois nós temos a divisão que ocorre somente nesse processo aqui, que é a separação, onde eu vou ter apenas uma fita do cromossomo, que pode ser azão. Agora, se eu tiver 10 cromossomos, cada um vai acontecer esse processo com todos os cromossomos. O que vai acontecer aqui a gente não sabe, né? Então, é um processo aleatório. Então, no processo de formação dos gametas, então nós vamos ter essa via que é a meiose, onde vai estar N cromossomos. De onde que isso acontece no processo de formação? Então, a flor completa, né? Nós temos a parte feminina, né, que é onde vai estar a parte do ovário, o estilete e o estigma, que nós chamamos de pistilo, que é a parte feminina. E nós temos a parte masculina, né, que é onde vai estar, que tem o estame, né, que é, na verdade, nós vamos ter a antera e aqui a parte do filete. Então, essa parte masculina, que seria essa aqui. Então, internamente, nós temos aqui dentro da antera que vai formar os gametas masculinos. E aqui dentro do ovário é onde vai formar o gameta, né, ou o óvulo, né, que é a parte feminina. Então, dentro da biologia da flor, nós temos os órgãos da flor. Agora, esse aqui é um tipo de flor. Nós podemos ter flores diferentes. Então, nesse caso, nós temos o ovário que está acima das pétalas e pode ter o ovário abaixo das pétalas, né? Então, são flores que a gente vai trabalhar a classificação aí delas. De qualquer forma, nós temos a parte feminina, né, onde que vem até aqui, né, que é onde vai ocorrer a polinização, e a parte masculina aqui, tá certo?
E quanto à posição do ovário, nós vimos lá que tem o ovário, que ele fica, as pétalas ficam abaixo do ovário, ou dentro da flor, né, na parte interna, ou podemos ter ele abaixo. Então, e temos o intermediário, onde essas pétalas elas crescem aqui, né, a sépala, e formam, ficando aqui o ovário, o ovário dentro dessa parte aqui aberta. Então, no caso do ovário ínfero, essa parte aqui ela é toda do ovário e as pétalas começam. Então, nesse caso, é uma transição entre um tipo de ovário súpero para o ínfero, mas de qualquer forma aqui as pétalas começam, que é classificado como ovário súpero também. Então aqui tem a foto, né, aqui o esquema, e aqui a foto desses tipos de flor, né, quanto à posição do ovário. Então nós chamamos flor hipógena, perígena e epígena, né, que é dado pelo tipo de ovário ali especificamente. Então a hipógena, que é abaixo, né, perígena, que está intermediário, né, e epígena, que exatamente está abaixo ali. Então tem quanto à posição do ovário e quanto à classificação da flor. Na verdade, aqui só para a gente entender, não é o objetivo nosso aqui até o momento, não é biologia, é só para a gente entender algum processo que vai estar acontecendo na formação da flor. E aí vai ter uma série de classificação quanto a tipo de flor, que vocês vão lá para sistemática depois, quem quiser aprofundar. Mas só estou dando aqui o que acontece no dia a dia, que a gente vai estar trabalhando, que vai facilitar ou dificultar aí o processo de polinização quanto ao tipo de flor, né? E algumas pode dar mais néctar, menos néctar, de acordo com o tipo de flor. Mas quando eu trabalho quanto à própria flor, nós podemos ter a flor completa, onde eu tenho a parte masculina e feminina, que é aquela que nós vimos, vou mostrar mais detalhes depois. E podemos ter ainda flores que ela só tem um sexo. Pode ser a parte masculina ou feminina. Tá? Então, que aí nós podemos ter flor hermafrodita ou dioica, que é um sexo apenas. E depois nós podemos ter esses tipos de flores, no caso aqui de dioica, uma flor masculina ou só feminina, e vai dar origem a plantas diferentes, que eu posso ter na mesma planta só flores hermafrodita, que aí é uma planta hermafrodita, ou posso ter na planta, né, flores que só tem monóica, né, no caso aí, que não tem a parte do estame. E dioica, desculpa aí, a planta dioica, que é a flores estaminada, que não tem a parte epistilada, só a parte, só as flores do tipo masculina ou feminina. E ginóica, somente flores com pistilo. Mas vou mostrar aqui com mais detalhes aqui para a gente entender melhor. Depois vou mostrar os esquemas, só mostrando a classificação, classificação botânica, né? Apresenta flor feminina, ginomonóica, flores femininas, e hermafrodita e androginóica, e trinoginóica, que apresenta aí flores masculinas, femininas e hermafrodita. Mas vamos entender de uma maneira esquemática, eu acho que é mais simples do que a gente ficar descrevendo isso aqui. Então nós podemos ter a flor, aqui na própria flor, quando tem os dois órgãos, é uma flor hermafrodita. Quando não tem as flores, na mesma flor, os dois órgãos masculino e feminino, ela pode ser flor masculina ou flor feminina. E aí nós podemos ter na mesma planta a flor masculina e a flor feminina. Ou podemos ter só a flor feminina e só a flor masculina. Então, plantas diferentes, né? Então, na mesma planta, eu só encontro flor masculina. Logicamente, quando você tem uma planta do tipo dioica, onde você tem uma planta só de flores masculina, ela não vai produzir fruto.
que ela não tem ovário, tá? Então mas de qualquer forma eu tenho, dependendo da espécie, eu tenho que cultivar a flor masculina e a flor feminina, né? Que é no caso aí do figo, se a gente quiser produzir semente. No caso do figo especificamente, a gente só produz as flores, as plantas do tipo feminino, sem polinização, e ela desenvolve sem semente. Mas tem plantas, se você não tiver a planta masculina próxima, tanto a planta masculina não vai produzir fruto, que é normal, quanto a feminina. Tá? Nesse caso aqui, na planta que eu tenho a flor masculina, ela pode polinizar a própria flor feminina, tá? Na própria planta. Então eu tenho, logicamente, quando eu tenho esse tipo de planta aqui, a variação genética, ela sempre vai ter recombinação quando eu produzo as suas descendências, porque sempre tem recombinação de plantas diferentes. Nesse caso aqui, que a própria planta pode fecundar, ou na hermafrodita, a variação genética, ela ocorre também, mas num grau um pouco menor, tá? Do que nesses outros casos, que é praticamente obrigatório ela ter a recombinação entre uma planta diferente com a outra. Então, as plantas mais selvagens, né, normalmente trabalham nesse campo aqui. E podemos ter na mesma planta outro tipo de planta que tem flor hermafrodita e flor feminina, tá? Então, e temos outras espécies, né, que vai ter o quê? A flor masculina e hermafrodita. Né? Nesse caso aqui, a hermafrodita pode fecundar a feminina. Nesse caso aqui, eu posso ter a polinização da flor masculina e da flor ou da própria flor hermafrodita. Então, praticamente, você vai falar, para que isso aqui? Não, na natureza tem um processo de evolução, todos esses casos aqui. Em alguns casos, inclusive, a maturação da flor pode ser em tempo diferente, né? Quando nós vamos trabalhar. E tem planta que nós tem os três casos. Eu tenho a masculina, temos a feminina e temos a flor hermafrodita na mesma planta. Aí chamamos três tipos de flores na mesma lugar. É trinóica, né? E aqui nós temos ainda, né, flores só masculina, só feminina, não, só feminina e planta da mesma espécie, pode acontecer isso. No caso do mamão, é uma planta bem específica. Nós temos mamão que só produz flor feminina, nós temos mamoeiro, né, que produz flores hermafrodita, né, e tem mamoeiro que só produz flor masculina. Então, no mamão de flores masculina, ele forma o que nós chamamos de mamão de corda, que produz muito pouco. Na verdade, o mamão de corda não é uma flor do tipo masculina que produziu, porque eventualmente no mamoeiro masculino ele produz, né, uma flor hermafrodita. E aí, mas ele dá uma característica diferente, que ele dá aquele pedúnculo, né, que a gente chama mamão de corda. E ele tem também a planta com flores hermafroditas. E temos ainda o mamoeiro só com flores femininas. Então, o mamoeiro, agora imagine o seguinte, e ele pode, dependendo de quem fecundar quem, a semente vai produzir uma planta. Então, vamos supor que você queira uma planta do tipo hermafrodita. Vocês vão estudar aí. Então, uma flor hermafrodita que fecunda outra hermafrodita produz flores do tipo masculina, feminina, né, masculina e hermafrodita. Tá? Os três tipos de flor. Mas um masculino que fecunda uma planta masculina, feminina, aí ele só produz flores do tipo, a proporção só do tipo
feminina e masculina, os dois tipos, mas não produz hermafrodita. Então, se você quiser predominar mamoeiro, como cada um dá um fruto diferente, por exemplo, então no caso do mamoeiro, né, depois vocês vão estudar isso mais detalhado, o mamoeiro hermafrodita com hermafrodita, a cada 4 sementes você tem uma masculina, uma feminina e 2 hermafroditas. Se você tiver uma masculina polinizando aqui, uma feminina, né, você vai ter 2 masculinas e 2 femininas. E assim por diante. Se eu tiver aqui a hermafrodita fecundando uma feminina, aí a proporção é praticamente também aí de duas femininas para uma masculina. Então, esse masculino aqui, praticamente dentro de um processo de produção de semente, a gente precisaria eliminá-lo, né? Mas depois vocês vão estudar isso aqui bastante. Quem quiser a biologia da flor do mamoeiro, a hora que vocês for ver a cultura, vocês vão entender isso aqui. Mas no processo de produção de semente é importante a gente entender isso aqui, porque tem gente que só gosta de produzir mamão, cada mercado quer mamão do tipo hermafrodita, e tem gente que quer mais o mamão do tipo, preferência mamão do tipo flores femininas, né? Que é no caso o mamão redondo e o mamoeiro mais alongado. Então, nesse processo de produção aí do pólen, então o pólen vai ser aqui dentro das anteras, né? Que vai ocorrer a meiose, que vai estar formando o pólen. O pólen, ele é formado, tem uma característica que ele tem que ter uma resistência, né, ao ar, de certa forma, e quando ele cai no estigma, ele tem que germinar e ir até onde está o óvulo. Então, dentro, nós podemos ter incompatibilidade desse grão de pólen, que ele não consegue ter um receptor e desenvolver aqui, dá incompatibilidade de pólen com a mesma flor. Então, dentro da mesma planta, às vezes acontece isso. Isso é o caso do maracujá, que você tem flores hermafroditas, mas uma planta não poliniza ela mesma. Então, tem que ter 2 plantas separadas para o pólen de uma planta polinizar a outra. Então, na mesma, você tem problema de incompatibilidade. Eventualmente, um ou outro pólen, mas reduz a polinização. Se você não fizer a polinização artificial, normalmente tem inseto que faz essa polinização, né, específico aí que vocês vão estar estudando. Então, aqui é a meiose, que vai cair aqui no estigma e vai desenvolver até chegar nessa parte dentro do ovário, onde nós temos vários tipos de células que são formadas dentro do ovário. Nós temos o que nos interessa mesmo, que é a oosfera, né, que é N cromossomos, no processo de meiose, internamente, mas tem outras células também, que é aqui dentro do ovário, que são N cromossomos, que são os núcleos polares, tá? E que pode ocorrer polinização aqui. Normalmente a polinização ocorre aqui da oosfera, que vai dar origem à formação do embrião. Mas todas essas células aqui nós vamos ver que tem uma função também na formação do fruto. Aqui só um detalhe do grão de pólen, que nós falamos lá. O grão de pólen, ele tem 2 tipos de núcleo, né? Um núcleo das células geradoras, né? E uma que é o espermático. E vamos dizer assim, o sensor, né, que vai estar fazendo a recepção no estigma, fica aqui nessa parte, na extremidade. Então, um das células aqui, né, dentro do grão de pólen, tem a célula geradora, que vai estar levando os cromossomos, N cromossomos, e uma célula dentro do grão de pólen, que é o núcleo, que é formado tubo polímico, que é onde forma aqui enzimas, né? E essas enzimas é que vai fazer o reconhecimento da célula e vai digerir na célula do estigma até chegar lá vamos dizer assim, no óvulo, né? Para localizar o óvulo, ou dentro do saco embrionário lá.
Então nós temos aqui o tempo normalmente que acontece, né, que tem que acontecer até ele chegar no óvulo. Então veja bem, então nós tínhamos aqui o grão de pólen, as células internas que nós vamos formando, né, que N cromossomo, e vai chegar aqui até dentro do saco embrionário, tá? Então ele tem que desenvolver. Então nesse processo aqui tem que ter compatibilidade e essas enzimas que são produzidas aqui é que normalmente tem pessoas que têm problemas de alergia com grão de pólen, exatamente dado a essas enzimas, né, que essas células aqui vão estar produzindo para estar digerindo. Isso causaria irritação. E aqui temos os sensores aqui de cálcio, né, que faz a identificação da planta para que não ocorra uma rejeição e o desenvolvimento do tubo polínico. Então veja que é trabalhoso, né? O grão de pólen ele chega aqui, não quer dizer que já ocorreu a polinização, mas para que ocorra a fertilização, o tubo polínico então vai ter que desenvolver até chegar aqui dentro do saco embrionário e depois ainda fecundar aqui o óvulo, né? Então veja bem, ele vem, ocorre aqui a polinização da ovocélula, né? Ocorrendo para formar o ovário e desenvolver o embrião. Mas cada célula aqui vai ter uma função também, né, de formar alguma parte da semente, né, ou do fruto. Então parte dela, aqui nós temos a partir da nucela, aqui, ó, essas são células da planta mãe, né, que são células idênticas, 2Ns, né, que é idêntica à planta mãe, e aqui internamente nós temos as células 2N, que apenas uma aqui que ocorreu, aqui vai formar o embrião, que volta a ser uma célula que era N cromossomo, volta a ser uma célula 2N, só que com metade do cromossomo da planta mãe e metade do cromossomo vamos dizer, da planta que veio o grão de pólen, tá? Ou seja, se eu formei um embrião com metade de então vai ser uma planta diferente da planta mãe. Mas preste bem atenção nessa parte aqui, que é a parede do ovário, que é chamada de nucela, que algumas plantas podem formar embriões aqui dessa região aqui. Mas a partir daqui, que é planta mãe, nós temos aqui o que nós chamamos a formação do fruto, né? Que são várias camadas aqui. E aqui internamente a gente teria parte que forma aí, a parte dos cotilédonos, a parte de reserva da semente. Nós podemos ter então o que nós chamamos antogenia, que é a semente derivada, que é a parte da semente que é derivada do óvulo. O fruto é derivado do ovário. E o pericarpo é derivado da parede do ovário. Então aqui são a parte praticamente da planta mãe, e aqui é onde forma a semente, que é derivada das duas plantas. Antogenia, de onde que vem, né? Então a semente em si vem metade que é do óvulo, né, que foi a parte fecundada, e os demais da parte externa. E depois o exocarpo, que é derivado da epiderme externa do carpelo, mesocarpo e endocarpo, que é a parte que nós chamamos de casca, né, e o fruto aqui também. Mas vamos ver uns detalhes aqui da sua formação. Então aqui nós temos a flor, uns detalhes aqui no caso da flor de tomate, né, onde nós temos aqui o ovário, né, que está abaixo, aqui a semente, né, quanto à posição do ovário, e aqui forma o fruto. Mas cada caso aqui no caso do mamão, né, e aqui no caso do tomate. E aqui mais uma lâmina, né, dessa formação, né, da formação aí da semente. Então as células se formando aqui, né,
aquelas células que nós falamos, que uma delas vai formar então aí o epicarpo, que é a parte mais externa, mesocarpo e endocarpo, depois o embrião. Então aqui mostrando agora já um fruto completo, né, onde ocorreu, aqui tem o ovário e as células que vão dando origem aí a cada órgão da semente, né? Então, o tubo polínico que vem, chega e poliniza. Na verdade, nós falamos que do ovário forma-se o fruto, mas existem alguns casos específicos que não ocorre a formação do fruto, que nós chamamos de fruto também, mas na verdade não é fruto, é um pseudofruto, que no caso, todo aquele processo que nós estudamos no caso do caju, aqui é o fruto, né, que nós chamamos aqui a castanha, né, que é o cotilédano, e vem o embrião, que é o cotilédano, que é a parte de reserva, e depois o pericarpo e o endocarpo. E ocorre aqui no pedúnculo, que é a formação aqui das reservas, né, que é uma hipertrofia ali, que forma, que é a atração, né, do inseto para estar transportando isso aqui nessa parte. No morango, a mesma coisa, nós tínhamos aqui o pedúnculo, onde tinha várias flores, vamos dizer assim, flores que formaram várias sementes, e a parte interna, né, que formou aí o que nós chamamos de pseudofruto também. Então, o morango é um pseudofruto e o caju também é um pseudofruto, que todo aquele processo de formação da semente está externamente, assim como ocorre na extremidade aqui no caju. Aqui a semente mais normal, nós temos dois tipos de semente, né, que é aquelas que formam um cotilédon apenas e aquelas que formam dois cotilédons. Então, nesse caso, no caso das gramíneas em si, né, o embrião ficaria aqui, isso aqui é a parte de reserva. No caso das dicotiledôneas, que é a parte de reserva, ele estaria aqui mais no arilo, na parte central. Aqui, mais independente disso, a semente aqui nesse caso germinaria, né, nessa parte, e aqui vai abrir os cotilédonos na hora que ela começar a desenvolver. Então é simplesmente processo aí ontogênico, né, e formação de semente diferente. Que se a gente entender agora, fruto mais simples, né, para a gente entender dentro daquele processo, é um fruto com uma semente apenas, né? Essa parte externa aqui seria, né, do epicarpo, que é a parte externa, né, da semente, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, né, que seria a semente. O embrião estaria aqui dentro do endocarpo, né, que muitas vezes aqui é a parte mais dura. E a gente pode classificar essas sementes, né, ou tipos de fruto, né, para entender. Nós podemos ter frutos secos, onde a própria semente ela não forma nenhum atrativo, ela já forma, não tem nada atrativo do inseto. Então, tipo a castanha em si, né? Então ela já vem só a parte mais de proteção, epicarpo, mesocarpo, mas não tem nada com reservas específicas para atrair alguns insetos. E os carnosos, que aí sim, nós temos as sementes, né, e a parte que forma de atrair os insetos, aí, a parte nutritiva, rica em água, né, basicamente. Então nós temos aí a maçã, melancia, todos eles, né. E os frutos que nós chamamos deiscente, que o fruto é seco e abre, e a semente é liberada. E outros que é indeiscente, que é no caso todos esses aqui também, que o fruto não vai abrir, a semente vai ficar dentro do fruto. Quando o fruto for comido ou decomposto, a semente aparece ali internamente. E nós temos ainda também, né, frutos que nós classificamos que tem apenas uma semente e tem polispérmicos, tem várias sementes, monospérmico e polispérmico. Então, a classificação aí são bem, se a gente verificar, teria a combinação de todas essas classificação aqui, tá? De acordo com a decência, de acordo com a reserva e de acordo com o número de semente.
E aí tem aquele outro caso que nós falamos, né, outro tipo de semente, que são algumas plantas aqui na nucela, que era a parede do ovário, ela começa, dada uma questão hormonal, então aqui era o ovário, toda essa região, aqui que vai formar o óvulo e vai formar um embrião aqui, mas todas essas sementes, dado algum efeito hormonal, começa a formar embriões também, mas da origem da própria planta, que é aquela região que nós chamamos de nucela. Então forma vários embriões, né, numa mesma semente. Tá? Nesse caso, todos esses embriões aqui, que são idênticos, é tipo um clone por semente. Então a apomixia, normalmente, então, é esse processo de formação de embriões da região de nucela, que são idênticas à planta-mãe, que nós chamamos de propagação vegetativa via semente, tá? Sem recombinação genética. Então, um fruto desse aqui, uma semente dessa aqui, nós vamos ter dentro da semente plantas idênticas à planta-mãe. Isso para a gente vai ser interessante em alguns processos que nós dissemos que com essa variação na formação da semente, a cada 1000 plantas, uma é melhor. Então, é melhor eu ficar com aquela planta, muitas vezes idêntica à planta-mãe, para não piorar o processo aí de formação de plantas via semente. E a gente vai usar isso na prática, no caso, até que é muito comum aí, no caso da produção de plantas de citros, né, de laranja em si, que tem esse processo aqui. Então, a semente, quando eu planto essas sementes aqui, elas são todas, vão dar plantas idênticas à planta-mãe. Já do ovário, né, que é o embrião sexuado, vai dar plantas um pouco diferenciadas, dá essa variabilidade genética. Então, às vezes é melhor eu ter plantas todas idênticas à planta-mãe, que pelo menos eu garanto aquela qualidade que já existia. Mas num processo de melhoramento, esse aqui é o processo que a gente vai querer, que também eu posso ter uma planta melhor do que aquela aqui. Tá? Mas são testes aí só com teste de genes para a gente saber. Então a apomixia, que a gente vai falar muito, é esse processo de reprodução assexuada das plantas, que assemelha a uma reprodução sexuada normal. Mas em um embrião, que o embrião é formado sem que ocorra a meiose ou formação dos gametas. Tá? Então, todo aquele processo que nós estudou, né, de formação de gameta, ele não passa por ali, formando uma planta idêntica. Então, não há fertilização do pólen. E o desenvolvimento embrião inicia pela divisão de uma célula diploide. Tá? Então, é um processo de clonagem por semente natural. Então, a pergunta viria: tem plantas propagadas por semente assexuada? Sim, é verdade. Porque a ideia que é propagada por semente, todas elas têm variabilidade genética. Não, em algumas espécies, então não acontece. Algumas plantas, inclusive, o embrião sexuado, ele desapareceu e ficou só o embrião assexuado. Tá? Só desenvolve plantas apomíticas, ou sementes apomíticas. Então a planta vai ser idêntica. Então é um caso mais raro, né? Mas existe aí já descoberto geneticamente, né, 35 famílias de plantas, 105 genes e 400 espécies, que esse processo praticamente é quase que obrigatório. E outras, né, que isso não é obrigatório. Então tem uma classificação quanto ao tipo de apomixia, da origem, né, mas não vamos detalhar. Isso aqui, quem quiser depois detalhar da origem, que nós temos a diplosporia, aposporia e embrionia adventícia. São de origem desses embriões apomíticos. O mais comum é esse que nós vimos lá, né, que é dos embriões apomíticos. Não vou entrar em detalhe, porque senão vai, para nós, porque é muita raridade ali, é a exceção, tá bom? O mais comum, então, de apomixia é o que acontece com a laranja, né, e com os citros em geral, onde eu tenho uma semente
que desenvolve um embrião sexuado e vários outros embriões assexuados. Isso para nós é importante, que na hora que você colocar para germinar, uma semente vai dar 2, 3 embriões germinando. Na verdade, a gente eliminando os piores, com certeza aqui normalmente o sexuado, ele dá alguma alteração e ele cresce menos que os demais, tá? Então, no processo, quando germina, a gente corta todos os piores, deixando apenas o embrião assexuado, né? Que é embrião também nucelar. Mas simplesmente, você fazendo o processo de seleção, você já está eliminando o sexuado ali, tá? A menos, né, que você faça uma escolha errada ali. Então você espera alguns dias para você fazer isso aí. A planta desenvolver aí em torno aí de 10, 15 centímetros para eliminar, para você ter certeza. Aqui é um processo que uma semente dá vários, mas no caso dos citros, muitas vezes, aquele embrião que desenvolver primeiro, seja o nucelar ou seja o sexuado, ele predomina em relação aos outros. Tá? Então, normalmente no processo de semeio, no caso de produção de mudas de citro, a gente coloca 3 sementes por tubete. Exatamente porque predomina um só, mas que pode ser o sexuado. Tá? Em outras, no caso da manga, sempre vai germinar dessa forma aqui, vários que também formam esses embriões nucelares. Você planta uma semente e ela tem várias brotações, vários embriões. Então seria isso, né, por enquanto. Depois a gente vai fazer isso aí, a gente vai mostrar isso aí para vocês na prática. E até mais, então.